Fala pessoal, hoje na 3x Action, hoje o nosso papo vai ser sobre barulhos. Isso, barulhos quando dormem, roncos. Não é para você dormir nesse vídeo. Vamos conversar hoje com a doutora Bianca Curto. Ela é especialista em ronco e gengivoplastia. Acertei? Isso mesmo. Vamos lá, Certinho, Bianca, agora é então. contigo. Tudo Treinei a bem? tarde inteira para falar e não enrolar. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o que mais incomoda os casais, principalmente, né? Eu acho. O ronco, eu brinco que eu vendo para as esposas. Porque Sim. geralmente quem está do lado é que incomoda. Mas vamos lá. Fala uma coisa, como é que qual a sua especialidade? Como é que você foi parar Tá. nessa especialidade? Qual foi teu caminho? Assim, de onde surgiu querer tratar o ronco? O ronco. É uma coisa meio inusitada. Vamos lá. Não era uma área que eu falava que eu queria, até porque na faculdade não tem muito sobre ronco, sobre essa parte de sono, você não vê praticamente nada. Eu, quando me formei, fui para a área de harmonização, como todo mundo, era uma área que eu gostava. Sempre gostei de estética também, até que a gengivoplastia entra nessa parte de estética. E o que acontece? Eu comecei a trabalhar com um laser, que é um laser que eu tenho, que é o Light Touch, é um laser que eu trouxe de Israel. E esse laser faz a gengivoplastia, faz vários tratamentos, e ele tinha o tratamento do ronco do laser. E aí eu comecei a me interessar, falei, mas como que é isso? Eu não conheço nada, não sei, comecei a me interessar sobre o assunto, o que é isso, como que faz. E aí eu fui vendo, estudando sobre ronco, sobre sono, e agora eu tô me especializando nessa área. O que é gengivoplastia? Já A que você começou pela gengivoplastia. Tá. gengivoplastia, então explica o que é a gengivoplastia. A gengivoplastia é uma cirurgia para diminuição da quantidade de gengiva. Então, quando o paciente sorri e tem muita gengiva, a gente consegue diminuir. Obviamente, a gente avalia, são casos e casos, se a gente pode fazer cirurgia, se não pode. Se o paciente já tem, a gente vai avaliar tamanho do dente e quantidade de gengiva, se a gente consegue tirar ou não. Tem casos que já tem um dente grande, que não tem como, aí a gente indica fazer botox, que aí a gente aplica o botox nessa região, segura o sorriso e aí diminui já essa parte do sorriso gengival. Mas, se tem como fazer cirurgia, é muito melhor, porque o botox sai, então você tem que ficar fazendo. A gengivoplastia é uma vez só. E tem alguma contraindicação essa Tá, cirurgia? vamos lá. E eu vou falar já de tudo como eu faço. Eu também, outra coisa que eu não me atrevia a mexer. Por quê? Você fazer a cirurgia tradicional, você anestesia, que você vai estar injetando algo no teu organismo. Você corta com bisturi, você tem um pós-operatório super chato, incha, é extremamente ruim. Se um paciente depois quer fazer lente de contato, porcelana, resina, ele tem que esperar pelo Lente de menos... contato prudente. Pro dente, isso. Ele tem que esperar no mínimo 20 dias para ele conseguir fazer. Com a cirurgia que eu faço, não, porque é a laser. Eu não dou anestesia, não dói. Eu corto a gengiva com o laser. Da forma que é feito o disparo nesse laser, ele engana o cérebro e você não sente dor. Sério? No mesmo dia você sai normal, sem comendo, sem dor. O máximo que o paciente sente é uma sensibilidade na gengiva. Por exemplo, você bateu a escova de dente na sua gengiva. Deu até uma inchadinha. Nem isso acontece. Mas você vai sentir ela meio sensível. Fica, né, meio sensível algumas horas. Mesma coisa. Então, você sente um pouquinho sensível. E a pessoa que tem gengivite, é isso? Gengivite aí é um problema na gengiva, uma inflamação na gengiva. Então, essa é só estética ou ele tem alguma... Essa cirurgia é só estética. Mas É a só pessoa tem estética. algum outro problema sem ser a parte estética, sem ser a autoestima, ou isso gera também alguma inflamação, dor, alguma coisa? Não. Essa cirurgia é só puramente estética, então pra gente realmente aumentar a quantidade do tamanho do dente, pra melhorar o sorriso, não envolve essa parte. Se ela tem uma gengivite, a gente tem que tratar de outra forma, com raspagem, com antibiótico, porque aí vai inchar, vai ter sangramento, então a gente não pode cortar. Já teve muitos casos que eu já vi de colegas de estarem com uma hiperplasia, né, aumento da gengiva por conta de gengivite e cortarem a gengiva.
Ah, vamos fazer uma gengivoplastia. Vamos arrancar esse pedaço, tem a mais. Não, o paciente estava com a gengiva inflamada. Então, não tinha. Aí, o que aconteceu depois que melhorou? Retraiu. Nossa. E aí, quando tem retração gengival, aí você tem que fazer enxerto. Enxerto de gengiva. Nossa. Exatamente. E aí expõe a raiz do dente, parte óssea, muitas vezes. Então, tem que saber diferenciar. E essa pessoa não foi presa, não, por acaso? É um processinho, um processinho. Acabou com a vida da pessoa, acabou com a boca da pessoa. Teve vários casos. Vários casos. Quer dizer, a pessoa tinha uma inflamação e cortaram a inflamação. Tá, mas vamos... Meu Deus. Esse lance da estética hoje em dia tá... Acho que descambou um pouco, né? Pra não falar muito. Pois é. Você que é especialista, né? Porque você vê, assim, pessoas, inclusive, deformadas. Sim. Com as bocas tortas, meio Pato Donald. E as pessoas perderam a noção da realidade. E é assim, né? Não tem como culpar uma pessoa só. Tem casos que é o profissional e tem casos que é o paciente. Porque eu falo assim, a estética, eu pelo menos gosto de trabalhar de que forma? O que te incomoda? O que está te incomodando? O que você quer mudar? Aí a gente vai mexer. Mas muitos pacientes chegam assim, não, o que você acha que eu devo fazer? Faz o que você acha que eu devo mudar. Aí eu falo, não, ó, a gente tem alguns padrões, né? E existem 2 padrões. O padrão da sociedade e o padrão de porcentagem que a gente faz. Tem estudos, né? Então, por exemplo, lábio. Tem alguns estudos que mostram que a porcentagem do lábio superior ele é menor do que do inferior. Então, a maioria da população tem o superior menor do que o inferior. Então, essa é uma proporção que a gente tem de estudos da maioria. Mas, se a gente for pegar da sociedade, já muda. A maioria gosta de igual, mesma proporção. E eu falo que isso é individual. Se você falar para mim, eu quero o superior maior. A gente não vê, então fica estranho. Mas se o paciente quer, então nessas horas, o paciente às vezes pede. Porque que parece assim, as pessoas, de repente a pessoa tem uma amiga que ficou com aquele beiço de pato. Ela quer igual. Tá horrível e quer igual. Tô errado nisso? Não, tem muitos. Que eles vão pedir, eu quero exatamente assim. Então é isso que eu falo, tem hora que é o paciente que quer e o profissional faz, e tem hora que é o profissional que dá alguns erros ali também. Aí, né? aí não sei, é pior ainda, né? Porque tem a pessoa que tá fora de si e ainda o cara ainda ajuda, aí você fala, pô... aí vai de cada um, fala, eu faço, eu não faço. Porque no meu entendimento profissional, eu diria assim, olha, teu problema não é aumentar ou diminuir, teu problema precisa de um outro tipo de profissional, chama psicólogo, psiquiatra. Também. Né? Tem até umas doenças, assim, não sei, chama dismorfismo físico, alguma coisa do gênero. Sim. Que a pessoa ela se enxerga de uma outra forma, que é o que mais tem, parece, hoje em dia. As pessoas estão se mutilando, se deformando e não estão enxergando a realidade, estão virando verdadeiros monstros. Eu acho que assim, até a gente já entra no assunto de autoestima, né? Eu falo por experiência própria da minha vida. A autoestima para mim a estética para mim foi extremamente importante para minha autoestima. Eu sempre fui muito tímida, sempre tive muita dificuldade de conversar, de ir nos lugares. E teve algumas coisas que eu fiz de estética que me desabrocharam. Me deram aquele boom, eu falei, agora eu consigo. Porque querendo não é a nossa casca, é a primeira coisa que chega. Se a gente não estiver bem, é difícil a gente encarar. Então, algumas coisas eu acho que são importantes a gente fazer. A gente tem que estar se sentindo bem. Só que quando tem os casos que saem do controle. Exato. Tem aquele limite que você melhora, mas aí as pessoas não param. Isso. Ou já parte de um padrão que já não é... Isso assim, na estética geral. Né? Eu sou mestre em rosto, mas a gente vê na parte corporal, a gente vê em tudo. Porque você vê garotas de 30, até menos de 30 anos, com a cara deformada já. Tudo. E aí a gente entra naquele assunto de ir lá na frente. Nossa, vai virar um show de horror. Como tudo que a gente, principalmente falando de harmonização, ácido hialurônico, a gente está aumentando o tecido. Então, boca, que estão colocando muito, a gente está laceando o tecido. Se você ficar dependendo da quantidade que a pessoa colocou, obviamente, mas quanto mais você vai laceando, não vai voltar.
Então você fica refém. Aí você tem mais flacidez. Aí você vai ter que fazer outro procedimento. Aí você vai ter que fazer E vai outro. aumentando, vai Aí você aumentando, vai indo. aumentando. E aí tu vai... Vai por virar um isso que você buraco vê negro. alguns casos que você vê as pessoas chegam, né, uma certa idade, totalmente modificada. Mas já dá pra ver pessoas de 30 alto já, tipo, que é isso? Totalmente. E homens também. Sim. Não, super. Agora tá bem acirrado. Não tem muito mais Homens, diferença né? agora. Homens, Ainda há tá... controvérsias. Eu sou da velha guarda, sou do time que homem não limpa a sobrancelha, não limpa... Entendi. Homem limpa telhado, limpa o carro, limpa a moto. É legal fazer algumas coisas. Eu acho que ambos, para mulher, para homem, mas de uma forma natural, de uma forma que detalhes. O que eu trabalho muito com meus pacientes é prevenção, para evitar, né? Então, botox. Faz preventivo, põe 3, 4 unidades em alguns pontinhos para evitar que marque a pele. Não precisa Pra mulher. travar. Ambos. Ambos. Ambos, porque dá pra gente manter a movimentação do rosto normal, dá pra gente, não precisa travar tudo, e aí não vai mudar, não vai ter problema, porque a gente colocando pouca quantidade não vai Dá ter... pra travar tudo? Dá. Porque tem pessoas que, né, Totalmente. merecem serem travadas um pouco. Mas, tipo, trava tudo, tipo, não mexe mais. Seria bom, né? Desculpa a brincadeira, A língua, mas não existiu. Exato. Era nesse ponto que eu queria chegar, entendeu? Tipo, Às vezes precisava. entendeu? Vai ser um bem pra humanidade isso. Eu acho que algumas pessoas que poderia. Então, Mas dá pra gente trabalhar, né? O problema é isso. É o profissional saber orientar e o paciente também aceitar. Porque tem essa questão. É muito difícil você fazer o paciente... você não precisa disso. Eu brinco que, assim, meus colegas, eles falam, você às vezes não ganha dinheiro, porque você, em vez de vender eu falei, não, gente, porque eu não vendo. Eu não trabalho com vender procedimento. Eu trabalho diferente. isso pra mim chama vender alma pro diabo. Exato. Eu falo, não é assim. Eu trabalho de que forma? Tratando a autoestima, o que ela realmente precisa. Não o que ela não precisa. Por isso que eu chego e falo, o que você quer? O que te incomoda? Não é o que eu acho. Eu posso seguir, vamos mudar isso, você vai ficar um padrão que a gente tá falando. Mas te incomoda? Poderia vir aqui vender horrores, mas não é. Então, assim, eu não trabalho dessa forma. Graças a Deus. Porque assim, eu penso que dinheiro ele é consequência, não é objetivo. Exato. Então você faz o trabalho, você planta o certo, você vai colher o certo, mais cedo ou mais tarde. Quando você faz o certo, vem um pouco mais tarde, mas é uma coisa fixa, não vai e volta. Agora, você fazer o mal para um outro por causa de grana, isso não passa na minha cabeça. Tipo... E o que mais eu já vi muito, assim, você vai em curso, eles te ensinam a vender. Você tem que vender... Nossa, uma vez me falaram... usa a técnica do McDonald's de vender batatinha. Você pega e você... com mais R$1 você tem... Aí você fala, com mais um pouquinho você faz outro procedimento. Não é assim que funciona. Eu sou marqueteiro, não é assim que funciona. Eu falei, gente, mas onde vocês estão indo? É só vender procedimento. Eu falei, gente, não é assim. E aí eu acho que eu desencantei um pouco de trabalhar só com estética. Mas procede, porque assim, virou meio que um mercado negro, uma coisa... E virou uma terra de ninguém, abriu para um monte de gente que não sabe nem o que está fazendo, que sai fazendo, não sabe resolver o problema depois se acontecer. E as pessoas não têm noção que é o seguinte, não é só a parte estética que interessa, inclusive para a autoestima. Né? Assim, a gente já aprendeu assim, nós somos corpo, alma e mente. É um tripé. Sim. Se você não trabalhar as 3 coisas, seu corpo, beleza, parte estética, ok, é necessário. Mas a mente e a alma não vai dar certo. Não vai dar certo. Então é trabalhar a parte espiritual, trabalhar a parte mental, se desenvolver mentalmente, profissionalmente. Eu vejo que eles estão se apegando muito a vou ficar perfeito, que minha vida vai funcionar, minha vida vai... E não é. Pelo contrário. Não dá. E ainda vai virar um monstro. Porque não vai resolver a vida, vai querer fazer outras interferências, outras cirurgias. Se você estiver triste, você vai continuar triste. Vai, Se você continuar. você vai... Vai aumentar o problema. Exatamente. O Eu acho que é problema não tá importante na estética, nesse sentido que nem foi pra minha vida. Alguma coisinha eu precisava pra eu
pra eu ter né, um up assim, e foi. Pronto, acabou. Algumas coisas, de repente, alguma coisa que te incomoda. Que incomoda. Eu cheguei a sofrer bullying com algumas coisas, então isso mexe com a gente. E aí você acaba mudando. Mas fortalece. Fortalece. Bullying em certos casos, certas doses é necessário. Exato. Porque fortalece o caráter. Todas as vezes que eu sofri, eu agradeci. Porque foi nessas horas que eu realmente cresci, que eu realmente aprendi. Foram só nas piores horas, aquela que você chega lá no... Agora eu falo, quando chega, eu falo assim, nossa, tá, por que aconteceu isso? Beleza, obrigada, agora entendi. Você tem que entender o que... Não, eu fico feliz de ter essa mentalidade, porque essa direção... O bom profissional é aquele que orienta o paciente, olha, não vai, isso aqui não vai dar certo, isso não é para você, já tá bom, vai piorar. Sim. Você vender por vender, para ganhar mais grana, tá muito errado. Exato. Galera, tá muito errado. Isso é o que mais tem. O que mais tem. Eu fui no congresso que teve, congresso internacional aqui de odontologia, enorme. Tinha muita palestra sobre o marketing e venda. E todos nesse mesmo sentido. Como esse você lance, vender... As pessoas chamam de marketing, mas isso não é o fundamento do marketing. Você vender a qualquer custo não é o fundamento do marketing. Inclusive, chamam de marketing digital, que virou uma praga. Você vender curso para vender curso de marketing digital. E aí você tem gurus, coaches, que entram nos papos de... Assim... Se você tem um coach, ouviu falar de um coach que fala de coisas quânticas e ele não é físico, esse cara é um 7-1. Isso chama estelionato. Porque o cara vem falar que as teorias dele, as teses, entra no marketing, não sei se já chegou isso em você, começa a falar... Muito. Não, porque o pensamento que a força quântica que vai trazer... O cara não sabe nem o que é física quântica, mecânica quântica. E o cara começa a botar, as pessoas acham bonito, porque a quântica é bonito, né? Não, porque é quântico. Que quântico? Quântico é física, isso existe em cálculos, álgebra linear. Sim. Eu sou meio nerd, eu fiz engenharia também. E eu vejo as pessoas cada vez mais falando de, não, porque espiritismo quântico, não sei o que lá, quântico. Não é quântico, porque quântico tem sensor, você mede, você manipula, você consegue... E as pessoas enganam, e aí se iludem. E aí entra na história da estética também, porque ela se ilude que vai dar certo, gasta uma grana, se queima no mercado, e aí até consegue vender um pouco, mas é o tipo da coisa que quem ganha grana é quem está vendendo o curso. Também. Todos eles vão pro mesmo... Esse começa a vender muito, uma hora ele está vendendo curso. Não, é sempre assim. Esses cursos, o pessoal vende, quem ganha grana é quem vende o curso. Como você vender. Então assim... É bizarro, cara, é bizarro. E eu nunca consegui, eu falei, é o que você falou, demora um pouco mais, é um caminho um pouquinho mais árduo, um pouquinho mais lento, mas você chega, só que você tem que falar, não, eu quero, porque à noite eu vou dormir bem, eu vou deitar minha cabeça no travesseiro, eu vou estar tranquila do que eu tô fazendo. É esse caminho que eu gosto de seguir, porque... As pessoas não realizam que ela não tá assim, eu tô vendendo mais. Não, você tá fazendo mal para outra pessoa. Isso vai voltar. Né? Até conversando com o pessoal da Garmin ontem, no outro podcast que a gente fez, e a gente falou sobre isso, quer dizer, e quanto mais tempo demorar para voltar vir a conta, maior vai ser a conta. Vai vir de uma vez. Entendeu? Então, tipo, faz o certo, sabe? Sim. E esse lance de que, aparecer em rede social, fazer sucesso, isso é tudo ilusório, isso é tudo passa rápido, isso não significa que a pessoa ter grana, significa que ela é de sucesso. Exato. Ser bem-sucedido na vida não é só ter grana. Sim. Né? Ter uma qualidade de vida, ter uma família, ter uma vida completa. Não é você aparecer na rede social e receber um monte de like. É história, é experiência, é muita coisa vivência. Importante. Isso né? é muito Como mais diz o importante. americano, importante não é o objetivo final, ou o destino final. É o caminho. Enjoy the ride. Exatamente. Que é o mais difícil. Só que as pessoas já querem ir do ponto A ao B sem passar por tudo. E aí a felicidade não está no ponto B. Enfim. Exatamente. E aí eu fui desencantando um pouco disso. Ainda trabalho? Ainda. Da minha forma, dos meus casos mais conservadores. Mas isso foi deixando... Eu falei, não, acho que não é esse mundo que eu
E eu gosto de resolver problemas também. Isso é prática. Também. Isso é muito bom. E aí eu fui conhecendo esses tratamentos e aí eu fui indo agora para essa área, que é uma área que não falam muito e é uma área muito legal, extremamente importante para nossa vida. Extremamente. Eu acho que o sono, essa parte, comanda a nossa vida. Que hoje em dia está muito em falta, né? Ainda mais com tantos gadgets que você tem que despertam a cabeça. Você tem estímulos para ficar acordado uma semana. Exato. Exatamente. E, óbvio, eu não trabalho com tudo do sono, né? Essa parte, que nem eu falei, de o dormir em si, mas eu trato alguns problemas, né? Então, o ronco, né? Que aí cabe a mim tratar. Para quem é casado, é um problema para quem... É um problemão. É um problemão. Que nem você falou, que você cuida das esposas. Exatamente. Geralmente, quem me manda mensagem são as esposas para resolver. Mas tem muita mulher que ronca. Amigos. Tem. Não é só privilégio. Mulher, homem, crianças. Criança que ronca? Crianças, tem muito caso. Semana passada a gente operou uma criança que tinha a amígdala enorme. E aí ela roncava muito. E ronca é assim, a gente está falando de obstrução de via aérea. Então, é a dificuldade da passagem do ar. O barulho em si é vibração do tecido. Então, o tecido, sabe, a úvula, aquela parte da campainha, todo o palato mole, essa região, ela vibra e faz o barulho. E pela dificuldade que você tem de respirar, ela faz mais esse barulho. E quanto mais flacidez você tem nessa região, mais barulho, menos dorme e vai ligando uma coisa na outra. Então, vamos lá, vamos por partes. Então, a gente está falando de obstrução. Por exemplo, essa criança, ela tinha a amígdala enorme. E ela fazia uma força tremenda. Na hora que anestesiou, deu anestesia geral, que aí ela começa a querer lutar, né, vamos dizer, para respirar, você via a parte do diafragma dela fazendo força. Nossa, judiação. E imagina o crescimento dessa criança, porque isso altera total o crescimento da parte facial, a parte óssea dela, ela já era uma respiradora bucal, então ela vai ter uma mala-oclusão, então ela vai ter mordida errada, ela vai ter a posição da mandíbula errada, tudo isso altera. Então, o mais importante a gente é pegar esses casos de criança. A gente vê como que tá a oclusão, muitas vezes a gente consegue já resolver aí. Nossa, quer dizer, por causa do ronco, por causa da amígdala, a criança pode ter uma deformação no crescimento. Que ela não respira direito. Nossa, que louco. E ela força muito aqui. E aí a gente já vai para outros... Já vou até linkando os problemas que causam você não respirar direito. Né? Problemas pulmonares, você pode ter arritmia cardíaca, pressão alta. Praticamente todos os pacientes que têm apneia, que roncam, têm pressão alta. O ronco causa pressão alta? O ronco, por quê? Porque tá ligado nessa parte da respiração. Porque ele faz mais força quando dorme. Mais força, daí acaba que ele diminui a oxigenação, aumenta a produção de gás carbônico, causa uma pressão negativa aqui, e aí aumenta a pressão arterial. E aí, com o tempo, vai tendo problemas. Aumenta a probabilidade de infarto. Quais são as causas do ronco? Desde má formação congênita. Isso. Amígdalas muito grandes. A parte do diafragma, perdão, a parte da garganta, quando ela é muito obstruída. Parte nasal. Por causa de gordura? Gordura. Ou até parte fisiológica mesmo do paciente. Né? Até por isso que os homens roncam, têm mais problemas respiratórios, por conta de ser diferente das mulheres. Eles são um pouquinho mais fechados, é a parte fisiológica, tá? E aí, com o tempo, aumentando o peso e fica mais Quando tem gordura, diminui a passagem de ar. Então, tem pacientes que só de emagrecer para de roncar. E essa parte, o que eu mais trato é essa parte de flacidez. Então, por exemplo, eu tô relaxada aqui, se eu puxar o ar... faz um barulho. Uhum. Se eu contrair minha musculatura, passou o ar e não fez barulho. Basicamente, o que eu trato com o laser é isso. Então, eu aplico o laser na região, a gente cria colágeno, endurece
essa musculatura toda de dentro da boca, e aí você para de fazer esse barulho. Então você endurece a cartilagem? É a parte palato mole. Toda a parte da musculatura do palato mole. E aí ela fica mais rígida e não... Isso. E aí ela não faz o barulho mais. Mesmo que a pessoa esteja acima do peso? Ajuda. Então, assim, esse tratamento com o laser, ele é ou 100% ou complementar. Uma melhora ele sempre vai ter. Sempre vai ter uma melhora. Na pior das hipóteses, quantos %? 20%. Que aí se o paciente tiver outros casos, né? Ou muita gordura, ou as amígdalas, ou o palato. A gente também vê a altura do palato. Então, a gente tem uma classificação que a gente chama de Malampati, que é grau 1, 2, 3 e 4, que é a altura dele. Se ele é muito baixo, eu não consigo nem aplicar o laser. E não tem muito o que fazer. Aí a gente tem que fazer uma cirurgia que você diminui. Então, a gente arranca um pedaço do palato mole e melhora essa passagem. Mas se é um grau 2, até um 3, dependendo, a gente consegue. Que aí o laser, ele levanta também. Como ele puxa, ele retrai o tecido, aí ele já melhora essa passagem de ar, aí já melhora dessa forma. Ou seja, também o ronco necessita de uma prevenção, um cuidado também prévio para evitar chegar nesses... Se você não tiver nada, nem a amígdala, a parte nasal, nenhum desvio, os cornetos, tudo isso a gente avalia. Se você não tem nada disso e começou a surgir, provavelmente é flacidez. E se você não tem, que é eu faço já, para evitar, então eu já aplico. Por quê? A partir dos 21, 22, você para de produzir colágeno. Isso é fato. Você para de produzir. Você aplica o laser? Então, eu já aplico na minha boca. Não, alguém aplica em mim. Eu já fiquei imaginando. Esse não dá. Algumas coisas eu faço sozinha, mas esse é o único que não dá. Na área de saúde, o pessoal é muito louco, cara. Você fala que a gente do esporte que é louco, mas não se compara com vocês. Tudo pirado. Eu tenho uma irmã médica também que ela é totalmente que é a mesma coisa. Pirada. E a gente gosta de testar também as coisas na gente, né? A da gengiva mesmo. E eu sou bem detalhista. Eu tinha... o que é legal também de fazer com o laser, que você consegue fazer detalhes. Então, eu tinha um dos dentes, o formato da gengiva. Uma era arredondada e a outra ela tinha o que a gente chama de zenith, que é um triângulozinho bem aqui no finalzinho. E eu queria esse zenith no meu outro dente que eu não tinha. Então, a gente foi lá, minha colega foi e fez em mim só isso. Então, não precisou necessidade, não precisou fazer, fez só um pouquinho ali e acabou. Já que você está falando de dente, de laser, de dente, uma curiosidade assim, todo mundo fala muito de clareamento, agora botar lente no dente, apaga a luz, parece que fica fluorescente. Eu tenho meio medo disso, assim, meio tipo, tem gente que tem medo de palhaço, tem medo de lente. Aí que a gente vem do senso de novo, do que também o profissional faz, do que o paciente quer, porque a gente consegue controlar. A gente consegue controlar a cor, a gente consegue controlar a translucidez do dente, a opacidade. Tem gente que não deixa branco, deixa fluorescente. E assim, o paciente ele chega pedindo, eu quero branco Deca. Branco... Mas isso não enfraquece o dente? Não, a coloração não. Mas... Mas... A sensação que eu tenho, assim, como leigo, assim, olha e falo, meu, deve estar... Né? Bota a laser, você acha que vai corroer, né? Você diz do clareamento. Tá. Não tem... Não. O clareamento, ele é basicamente uma reação química. Então... Não tem problema, porque o que acontece? A gente só quebra a molécula de pigmentação. Então, o gel clareador, ele abre os túbulos do dente e aí ele faz quebrar pigmentação, gás carbônico, libera oxigênio e só. Ele não dissolve o dente, nada. Ele só faz, realmente, ele pega a pigmentação. Então não agride a dentina, não deixa podre. Óbvio que se você deixar 500 horas ali, uma hora ele vai corroer. Vai cair, né? Uma hora vai. Mas assim, no tempo certo, ele só faz isso. Ele só quebra a molécula de pigmentação e pronto. Porque a sensação que dá pra quem é leigo, fala, a pessoa tá com dente branco, deve ficar 3 horas no ácido, isso vai apodrecer daqui a pouco. Não tem problema nenhum. E aí, a gente também tem um tempo de recuperação. Então, às vezes, o dente, você vê que ele sai até com alguns pontinhos mais esbranquiçados. E aí, com o tempo, ele vai voltando, porque aí ele perdeu água. Aí ele volta a água do dente e pronto. E não tem problema. E aí, a gente vem também falar, já que é clareamento, sobre o que todo mundo fala de clareamento a laser. Né? Que não existe clareamento a laser.
A gente tem um LED Isso que a é gente mito. consegue colocar. Ele dá uma certa acelerada, mas, por exemplo, a gente tem um estudo que foi feito com a luz do LED, que ela esquenta, e um instrumental esquentando. Esquentou, Então ficou não existe vermelho. clareamento a laser. Não. Então também estão fazendo um 7.1. Marketing. Ah, Marketing. Eu falo... Mas é. Então, e esse estudo clareamento mostrava quântico, então, né? que um instrumental quente ali fazia a mesma aceleração que o LED. Então, assim, o LED em si, não o laser, que são coisas diferentes. O LED, ele dá uma acelerada no gel. Mas não é ele que clareia. É o gel. Se você só deixar o gel, eu só faço com gel. Se eu O deixar, gel é ele ácido. vai. É ele É um que... ácido. Isso. Ele que vai clarear. Então, assim, ele dá uma acelerada. Mas por que eu não gosto? Dá mais sensibilidade. Por esquentar, a chance de você agredir a polpa é muito grande. Então, já teve casos de necrosar a polpa do dente e ter que fazer Tá canal. vendo? Faz mal, apodrece. Tô Mas falando. é o LED, é o LED, Eu tô é o falando. LED. Esse troço não vai dar certo. É o LED. Por isso que, no tempo certo, só o gel não tem problema. No tempo certo. Quem garante que o Zé Ruela lá vai Que- botar no tempo certo vai esquecer o negócio? Vai estar na rede social lá curtindo Tem foto tudo isso. e vai esquecer o bagulho lá. Que Tem. medo que dá. E você tem que estar sempre observando como ele vai liberando o oxigênio, vai sendo as moléculas de oxigênio, você vai estourando essas bolinhas. Tem gente que também não faz isso. Pra você uniformizar o gel no dente. Que medo. Então, tem toda uma técnica. E isso, infelizmente, para qualquer procedimento que você faça, de qualquer área, a gente tá afadado a cair na mão de alguém que não entende. Quer vender, né? Que quer vender, quer fazer que quer- marketing, quer falar coisa que não existe. Ah, vamos voltar pro ronco lá, então. Vamos. Que isso eu acho que é um assunto que interessa muito Que é o os demais. homens, e principalmente as mulheres, né? Sim. Que até como o americano fala, né? Como é que é? Happy wife, happy life. É verdade. Né? Mulher feliz, vida feliz. É verdade. É verdade. Então tem muito cara que vai estar interessado também. Nisso, é. E quando a gente fala de ronco, a gente fala de qualidade de vida, né? É realmente. Tem um paciente agora que ele não estava nem muito interessado no barulho. Ele falou assim, eu vim pelo barulho, mas ele falou assim, eu tô feliz pelas outras coisas que melhorou. Só com o tratamento do laser, ele falou, minha respiração melhorou, eu não acordo mais durante a noite, meu dia rende, eu respiro melhor, tudo tá fluindo. A sensação de cansaço que deve dar no dia seguinte Exatamente. deve ser uma coisa... E é constante, né? A gente conversou com constante. uma pessoa que ele chegou a pesar 250 quilos. E ele falou que ele dormia 1 a 2 horas por dia. Ele dormia picado, porque ele dormia acordado. Não respira. Dormia acordado, não respira. Não respira. E eu fiquei imaginando aquela angústia que deve ser. Ele perdeu 95 quilos. Eu falei, mas você Nossa. perdeu um outro você, né? Ele falou, sim e tal. Mas assim, foi um bate-papo muito legal. Aham. Puta exemplo do cara. Porque hoje o cara Legal. treina todo dia, trabalha em 2 lugares, é Uber, não sei o quê. Perfeito. E o cara tá com a autoestima lá em cima. Hoje ele mudou a vida dele. Perfeito. Mas deu um baita no trabalho. Mas a aflição dele contando aquilo, de não respirar, deve ser... Porque acho que isso deve ser o pior, né? E o que a gente fala é respiração mesmo. Que eu falei, obstrução da via, ou os casos de apneia, que o paciente para mesmo de respirar, porque fechou. E aí pode morrer. É difícil, não tem muito caso assim de morrer, mas pode. Pode morrer. Nossa, que aflição. É que geralmente quando um paciente ele para de respirar, ele acorda. Aí ele Por isso que força não pra respirar. Dorme e Fica acorda a acordando. noite inteira. Exatamente. No dia seguinte fica podre, Mas aí, geralmente, esses casos, os pacientes morrem pelo infarto. porque gera outros problemas. Exatamente. Que pela parar a respiração, ele acaba acordando. E como que a pessoa chega nesse ponto? Má alimentação, aí entra a qualidade de vida que a pessoa não tem ou acha que tem. Então, geralmente é da pessoa. Então, a apneia é da pessoa, é fisiológico. Então, é por aumento de alguma estrutura, que nem a gente falou. Tem alguma via que tá fechada e a gente tem que ver o que é. Então, eu sempre peço pro paciente fazer polissonografia, pra gente avaliar como que é tá o isso? sono. Traduz para o afegão médio. Polissonografia é um exame que você dorme na clínica, você coloca todos os eletrodos em você, e aí ele vai monitorar como que tá o seu sono. Tua clínica faz como isso? que tá. Não. Tem clínicas especializadas só nisso. Tá. Que fazem só esses exames, tá? E aí ela vai monitorar se você tem a apneia, quantos segundos você ficou sem respirar,
Quantas vezes isso aconteceu, como que tá a respiração, como que tá toda a parte da mente, tudo. Vai monitorar seu corpo inteiro, dormindo, tá? E uma tomografia, que aí a gente consegue ver se tem desvio, como que tá a parte, todas as vias aéreas, se tá obstruído, não tá, como tá a garganta, como tá. E aí a gente consegue descobrir o que tá causando, tá? Então, se não é nada cirúrgico, ou, por exemplo, tem um paciente segunda-feira, chegou pra mim, Bianca, já fiz todas as cirurgias. Todas. Eu já tirei a amígdala, eu já fiz o septo, já tirei os cornetos, já fiz a ortognática, que é uma cirurgia que também a gente faz, que é o quê? Muitas vezes a mandíbula ela tá posicionada errada. Quando a gente não mexe na parte de criança, quando a gente não vem no desenvolvimento, no futuro você vai ter que fazer ortognática, que é a cirurgia realmente de você cortar e você protruir, trazer a mandíbula para frente, para desobstruir aqui. Então, até isso pode causar... Isso, exato. Nossa. Então, tem muita gente que tem pra dentro e aí tá obstruindo e aí a gente tem que trazer. Já fez ortognática, já fez todas, e essa é a pior. Todas, Putz, aumentou o palato. Deve quebrar o osso, cortar Sim, o osso. você corta, às vezes tem que colocar um pouquinho de uma prótese, às vezes só o osso. Essa deve doer. Essa é chata, essa é bem chata. E não tem outra forma, tem que fazer. Tem casos que Não tem como. que não né? tem, que tem que fazer. Porque não cuidou quando era criança. Do chegou a esse desenvolvimento ponto. e aí ele falou, já fiz todas. Então fica um aviso para os pais, que muita gente não sabe disso, né? Tem que monitorar com a criança. Tudo. Se a criança está roncando, Tá não é um respirando pela probleminha. boca, observa ela dormir. Tá respirando pela boca, já é um problema. Não tá passando pelo nariz. Então já indica que tem alguma obstrução e que pode causar um problema aí, no futuro. Problema sério. E respirador bucal, mesma coisa. Desenvolvimento da parte óssea, como que vai ficar mordida, sempre errada. E aí vai girando, cada vez vai gerando um problema, outro problema. Sinusite, e não sei o quê. E vai virando uma bola, assim. Sinusite, problemas de respiração nos dias de hoje, poluição Mas- certeza, é quase 100% da população, né? Rinite, Tem não tem demais. como fugir. Tem demais. E aí, somado com os problemas de formação, Tudo, aí exato. complicou. E aí imagina como é a qualidade de vida desse paciente. E o estilo de vida da pessoa que influencia? A pessoa que bebe, que fuma, Muito. que tem não se movimenta. Não faz atividade física. Não faz atividade física. Atividade física é extremamente importante. Extremamente. E para tudo. Para tudo. Vai regular o seu sono. Vai deixar com que você não tenha gordura aqui na região da garganta. Vai melhorar absolutamente tudo. Então, atividade física é muito importante. A parte mental, que a gente estava falando. Isso eu falo para todos os pacientes. Cuida da parte mental, faz uma terapia, não quer fazer meditação, acha alguma forma, um hobby que te tire do estresse, que te tire da ansiedade, porque isso influencia muito no seu sono, influencia muito. Então, tem muitos pacientes, eu não consigo dormir, que nem eu falei, eu não cuido disso, mas chega muito paciente para mim, falando só de, eu não consigo dormir, eu não consigo, tomo remédio, toda hora tomo remédio pra dormir, né? Fala, mas por quê? Eu não sei. Não, você tem que parar e pensar. Por que que você não tá conseguindo dormir? É ansiedade? É estresse? Ou é algum problema fisiológico? Aqui eu vou cuidar do problema fisiológico. Então, a gente vai cuidar se você tiver algum problema respiratório. Então, a gente vai conseguir tratar. Se a sua mandíbula estiver, né, de uma forma errada. Se for essa parte morfológica, né? Morfológica, falei errado. A gente trata. Agora, se for a parte mental, é com você. E a pior parte, porque eles querem resolver aqui, resolve pra mim. Essa parte não tem. E não é assim. E outra, se a pessoa tem um problema de formação ou tem um problema que está acima do peso, o problema respiratório, e ela vai tomar remédio para dormir, vai piorar a situação. Vai só... Aí você relaxa a musculatura, aí você vai indo. E é uma coisa, aí vai linkando. Quando você vê, o paciente chega assim, com tudo. Com tudo. Aí você fala, não, vamos começar por partes, né? E o que eu mais falo, pensa, você tem que parar
e pensar em absolutamente tudo que está acontecendo. Durante o seu dia, durante a sua noite, o porquê que chegou nesse ponto, o porquê que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Tudo passa por uma prevenção, de você perceber o que está acontecendo com você. Exato. Se alguma coisa não está bem, começou a não ficar bem, procura ajuda. Né? Porque aí você vai resolver rápido, vai custar menos, vai doer menos em todos os sentidos. Sim. E beleza, agora quanto mais tempo você vai postergando, o problema vai aumentando. E é o que geralmente as pessoas fazem. Não, daqui a pouco passa, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E um causa o outro, porque a gente tá falando do ronco mesmo. Aí depois vai ficar, aí pressão alta, aí problema cardíaco, e uma coisa vai ligando a outra. Um problema de dormir pode gerar um problema cardíaco que pode levar à morte. Agora, se ela, por exemplo, tá com um problema de ronco que impede que ela durma bem, que de repente um laser, uma operaçãozinha de laser rapidinho, que a pessoa já sai na hora e resolve o problema, ela muda o estilo de vida, deixa de ser sedentária, pequenos ajustes resolvem o problema. Agora, se vai adiando, esses pequenos ajustes vão se tornar cada vez maiores e o problema é cada vez maior, e aí lascou de vez. É o que geralmente acontece, vai deixando uma coisa, uma outra. Porque eu vejo assim, eu tenho um amigo que rosna, ele não ronca, ele rosna, ele acorda o prédio inteiro. E aí ele tentou usar aquele negócio para respirar, CPAP. E eu fico imaginando, não dá para dormir com esse troço. Então. E ele também não usa porque ele não consegue dormir. Acho que ninguém consegue. Eu não gosto de trabalhar nem com CPAP e nem com os aparelhos intraorais. Eu sei fazer tudo, mas eu não gosto, porque é muito chato. Imagina você dormir com um aparelho, com a máscara, com o aparelho que... Então, eu sempre tento resolver de outras formas, nem que seja cirúrgica. Eu sou mais a favor, porque você faz cirúrgica, acabou. Tem algumas recuperações que são mais chatas, mas... Quanto tempo de uma cirurgia demora a recuperação? Você tem a laser, tem aquela que você tem que... Depende. O que eu faço a laser não é cirurgia. Ele é um tratamento extremamente tranquilo. O que eu faço é produzir colágeno ali para endurecer. Não dói, você não sente absolutamente nada. A gente faz 6 sessões para que a gente crie colágeno da forma que precise e dure. Faço 6 sessões, pode fazer semanal, quinzenal ou até mensal. Eu não só vou indicar, como eu vou obrigar meu amigo a te consultar. fazer. Pode ir lá. A mulher dele vai adorar. Perfeito. Ele chega a um ponto de dormir em quartos separados. Eu tenho um vídeo que é muito legal. Mas tudo bem. Aí a gente... Eu tenho um vídeo que é muito legal. É que é difícil os pacientes quererem fazer. Então, eu não tenho muitos, né? Que ninguém quer filmar roncando. Mas tem um de um paciente que tem ele roncando. Tá no meu Instagram. E depois tem a filha dele. A menina tem acho que 7 anos. E foi muito espontâneo. E aí ele mandou pra gente porque foi muito legal. Ela filmando assim... Gente, papai não tá roncando. E em seguida, um vídeo deles dormindo juntos. Porque eles não dormiam mais juntos. Não conseguiam mais dormir junto. Então, isso que é legal. A gente proporcionar essa união de família de novo. Só com mulher. Laser. Só com laser dele. Só com laser. Porque o dele não precisava. Quer dizer, se a pessoa está numa fase inicial de ronco, com laser resolve. Com laser resolve. Então, não deixa... não postergue. Ou sempre eu falo, o laser ele é muito importante, porque a flacidez sempre vai estar lá. Que nem esse paciente que chegou segunda. Ele já fez todas as cirurgias, não tem mais o que fazer de cirurgia, agora, é só o laser, porque é flacidez, ponto. Então, ele sempre vai ser eficaz em alguma porcentagem. Então, faça. Ou preventivo até, se quiser. Que nem às vezes eu faço. O que acontece? Você falou de beber. Quando você bebe, você relaxa mais. Sua musculatura relaxa mais, faz o barulho. Então, até nisso você consegue prevenir. Então, que nessas horas... Nem relaxar a gente pode mais, né? Não. E nessas horas a gente já previne para isso também. Que você não ronque nessas horas, né? E a faixa etária influencia em alguma coisa? Tipo, a pessoa vai envelhecendo e vai amolecendo, enfraquecendo? Também. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Quando é flacidez, é o que eu falei, a partir de 21, 22, para de produzir. Então, daí pra frente, tudo vai ter flacidez. Seu rosto, sua musculatura, tudo. Tudo tem. Faz parte. Todo mundo vai envelhecer. Tem. Aceite ou não, então aceita que dói menos. E eu, assim, particularmente, acho tão melhor uma mulher
que envelhece, cuida, mas assim, não se Sim. enche de botox, não se enche de... Naturalmente, né? Porque a beleza continua ali. E a beleza Sim. não é só a parte estética. Não. Né? Eu costumo brincar com a galera que eu era garoto de programa, né? Trabalhei com TV já, então eu era garoto de programa. Primeiro eu fui garoto de programa com programação, vendia computador de computação gráfica. Nossa. E aí depois eu fui garoto de programa, a parte 2 trabalhava com programa de TV. E a gente fala que a beleza dura 15 minutos. Se a pessoa não tiver algo de dentro, algo que cative, Sim. algo que o papo flua, que te encante, aquela beleza vai embora e se torna uma coisa pesada, sabe? E aí ela não é mais bonita. Você fala, Sim. o que eu vi nessa Não pessoa? adiantou nada, você Não. gastar um monte pra... e Sabe? no cuidado então, assim, que... as pessoas não conseguem enxergar Sim. que de repente um papo, uma história legal que a pessoa tem, que ela viveu, o lance do Sim. caminho, né? Uma história para contar, uma vivência para contar, isso vai encantando. E a beleza começa a ficar secundária, porque a pessoa é muito mais do que aquela casca, Sim. que vai envelhecer mais cedo ou mais tarde, Sim. quer queira ou não. E Você já ouviu aquela, né, de... Nossa, ele é tão legal que ficou bonito. A pessoa é tão legal que ficou bonita. Basicamente é isso, porque você se encanta pelo que tá dentro da pessoa. A pessoa é tão chata que Que enfeiou. ficou feia. Nossa, eu não consigo gostar... Exatamente. Então, assim, cuidar do corpo é necessário. Sim. Prevenção é mais que necessário. Eu Né? sempre falo de prevenção pra tudo. Até na estética, que a gente tava falando. Prevenção na estética é perfeito. E aí fica uma coisa consegue. natural, não vai doer muito, vai custar menos. Exato. Por exemplo, colágeno. Pele, mesma coisa. Eu faço nos pacientes bioestimulador de colágeno. Que eu amo. Por quê? Porque a gente tá só devolvendo colágeno, que é o natural. Então a gente faz ali, dependendo da idade, você já começa para produzir um banco de colágeno. Para evitar que você não tenha que ficar injetando um monte de coisa, aumentando. Mas uma alimentação saudável, com exercício físico, ele não aumenta a produção de colágeno natural? Ajuda. Né? Porque as pessoas, eu vejo assim, um show de horror. A pessoa tomando testosterona, tomando GH, que é extremamente cancerígeno. Sim. Se você comer direito, dormir direito, e eu não posso falar muito de dormir direito porque eu não sou referência, infelizmente. Comer direito, praticar esporte, você vai ativar o seu GH natural, você vai ativar seu colágeno natural e não precisa se entupir de coisa. Não, exatamente. E existem casos e casos, tipos de pele diferentes. Então, assim, não é todo mundo que precisa, não é toda idade que precisa. E é o que você falou, alimentação, você consegue tudo pela alimentação. As pessoas se emporcaram de sanduíche, de refrigerante, e aí quer que resolvam com injeção, com operação, não vai resolver. O organismo, como ele está funcionando. Seu intestino tá bom? Não tá? Pode perceber, sua pele fica horrível. O intestino não tá funcionando, sua pele é horrível. As pessoas não enxergam a pele porque tá cheia de maquiagem, não dá tempo de chegar naquela camada. Aí quer passar, o paciente chega, o que é o meu skincare? Que é 500 produtos e caros e não sei o que, passar isso, passar... Peraí, eu falei, não precisa, você precisa de 3 produtos no máximo, você tem que ver o que tá acontecendo dentro de você. É porque dá status falar que você tem tudo isso. A mesma história de tomar remédios para distúrbios mentais e a pessoa acha legal falar que tá tomando. Não, você tá dodói, você tá com problema. Exato. Você tá precisando de um monte de artifícios para se achar bonita. Você tá com problema. Tem alguma coisa. Eu vou ser massacrado, mas tudo bem, já tô acostumado. E a nossa pele, ela demonstra muito. Muito. Você tá doente, pode ver, sua olheira aumenta. Tudo fica pior. Então, assim, influencia. Aí a pessoa quer resolver com remédio e creme. Aquela história, né? O teu corpo reflete aquilo que você tem dentro, né? Uhum. Aquilo que a sua alma é. Exatamente. Pode pegar alguém que se alimenta certo, faz atividade física, ela super bem. Tem paz. Aí vão falar, o que acontece com você que não envelhece? Né? Então... Exato. As pessoas que eu mais vejo bem, que demoram para envelhecer, pode ver. Tudo certinho. Não toma medicação, no máximo algumas vitaminas, dependendo, se precisa, que também até isso estão tomando a rodo. Né? Até a vitamina vou falar que é bom manga. Melatonina.
Eu não posso falar disso. Todo mundo tomando agora, porque, é natural. Não é, ninguém precisa, não é assim. Eu tô tentando desmamar disso. Tem a idade que precisa, tem que ver se você realmente, o que tá faltando, o que não... Então... O que faz com uma pessoa que funciona de noite? A hora que você deita na cama, o cérebro fala, vamos acordar, galera. Então, você tem que ver, tem até um exame, me esqueci agora o nome dele, que ele avalia, você fica o dia inteiro sendo avaliado, alguns dias, como que é o seu ciclo de sono, que horas que você dorme, quantas horas você precisa. Então, não é aquela coisa, você tem que dormir às 9, às 10 da noite. Não, eu às vezes preciso, você não. Que horas que é o... não precisa dormir, esse que é o problema. Você tem que ver o precisa, quanto... o cérebro não. Tem pessoas que são noturnas. Então, não significa que se você for dormir 3 horas da manhã é ruim. Você tem que... Não, às 3 é o que eu quero dormir. Meu corpo fala que eu preciso dormir, mas aí você dorme às 8 horas a partir daí. Eu chego, dou uma cochilada e a cabeça faz tchá. E faz. Aí começa a lembrar um monte de coisa que você Aí, deixa de fazer aí já é... dia. Aí levanta, Da vai pro computador. mente, você cuidar, desligar de alguma forma. É o mais difícil. É o mais difícil desligar essa a cabeça. parte. É. Outro dia eu fiquei 22 horas direto com as minhas curiosidades e meu lado nerd. Quando eu fui ver, tinha começado um dia às 4 da tarde, no dia seguinte era 11 do meio-dia. Fui parar quase 1 da tarde. Nossa, mas é. E a cabeça, tipo, a milhão. Você tem que falar assim, ó, decidir o horário que pra você é bom. Não adianta, você querer, eu quero deitar às 9. Se o seu corpo não quer dormir às 9, você não vai, você vai ficar na cama rolando Isso até dar é o muito horário. importante, até que enfim alguém falou. É. Porque sempre tem aquele cara que dorme fácil, que vai falar assim, não, é só você Não. deitar, apagar todas as luzes que você vai dormir. Não vai dormir. Não, Não tem jeito não. disso, você vai acordar, não faça isso. Tem que saber, tem uns horários, cada um tem o seu horário. Tem essa de, dorme... Não, você tem que saber o teu horário e aí você vai acompanhar. Meu filho lá chegou pra mim uma vez que, né, eu ia treinar às 5 da manhã, quando chegava nos treinos às 5 da manhã, que Sérgio, não dormiu de novo? Não dormi de novo. Ele emendava. Porque chegava 2 da manhã, 1 da manhã, não conseguia pegar no sono, fica aquela obrigação que eu preciso dormir. Aí que o cérebro, não, a gente não vai deixar você dormir. Aí você tem que saber que horas que é o seu e fazer a tua rotina do seu dia dentro disso. Aí meu filho chegou assim, não, Sérgio, você vai 1 semana, você deita, apaga todas as luzes, que em 1 semana você vai entrar no eixo. O terceiro dia eu queria matar ele. É difícil, Aí eu peguei, aí ligava a TV e falei, não vou dormir mesmo. Aí entrava lá, não vai, cara, não adianta. É o que você falou. Eu acho que tudo na vida, você tem que entender como você funciona e adaptar a sua vida como você funciona. E não a vida que a sociedade te impõe para você funcionar daquele jeito. Você não vai funcionar. Até que, enfim, alguém falou isso. Porque eu fico, tipo, sozinho, bravejando, e as pessoas, não, porque você tem que se adaptar. Não vai se adaptar, você não nasceu desse jeito. Exato. Até o Gus, que é o nosso brother nutricionista, que ele fala que tem pessoas que são noturnas porque os ancestrais, de repente, eram que vigiavam as cavernas. Eu falei, eu era um deles. Fácil. Eu não sei o motivo. Agora eu descobri, valeu, entendeu? Mas um organismo funciona, cada um funciona de um jeito. Eu acho que é tudo na vida, que a gente estava falando antes. As pessoas querem se moldar a um formato da sociedade. Só que elas não pertencem a esse formato. Isso. Elas têm que se encontrar do jeito melhor que elas funcionam para que elas tenham paz. Exato. E funcionem no seu maior potencial. Porque se você se enquadrar dentro da caixa que a sociedade te impõe, você não vai funcionar. Não é nem questão de se você não vai funcionar bem. Você não vai funcionar. E vai dar defeito, vai ficar dodói, vai ter que tomar remédio. Exato. Então, assim, se você não está feliz com o seu trabalho, com a sua rotina, muda. Aí que está o desafio. Aí que tá. Aí precisa de coragem. É. Né? Porque eu tenho um trabalho que está estável. Beleza, mas você está feliz? Não. Então muda. O que te faz feliz? Vender sorvete? Vai. Foi o que eu fui fazer. Eu era de programa, estava infeliz do que eu estava fazendo. Aí tive uma discussão lá, porque me sacanearam numa comissão. Falei, do jeito que eu estou trabalhando aqui, eu vou vender cachorro-quente na esquina que eu ganho mais. Só que eu não curto cachorro-quente. Eu pensei, o que eu mais gosto? Sorvete. O que eu vou fazer? Vender sorvete. Fui vender sorvete. Acabei montando uma fábrica de sorvete, fui indo, outras coisas. Comecei dessa forma. Sim. É fácil? Não. Você apanha pra caramba? Pra caramba. Mas você chega em casa, deita a cabeça, qualquer horário e dorme.
Não precisa ser às 9. Faz a sua Pode ser às rotina, 2. as suas coisas e ponto. Você é a primeira pessoa que eu ouço falando isso. Que bom que... Por isso, até que enfim alguém falou, porque todo mundo é contra mim. Não, porque você tem que dormir cedo, você tem que Não. ter disciplina. Não vai. Não. Eu vejo muito esses vídeos TikTok, né? Direto, durma tal hora, acorde tal hora. Mas eu falo, não. Eu também já fui de, vou deitar. Não vai. Ai, não vai. Você é notívaga também. Não, eu tenho um horário, assim, o meu é mais ou menos das 10 para as 11, até meia-noite ali, assim. Que eu durmo. O padrão da galera, você dorme tarde. Pra mim, exato. você dorme cedo. E eu, muito tempo, martirizei. Preciso dormir mais cedo, preciso acordar mais cedo, Não, você não precisa. E eu acordava, às vezes, 8, porque aí dormia meia-noite, 8. Amava quando isso acontecia. E o dia era maravilhoso. Não, tem que dormir. E não funcionava. Até eu entender, foi um médico que falou comigo, que também é da medicina do sono. Não, cada um tem o seu horário, você tem que saber o seu fluxo. Fala de novo isso com ênfase olhando pra câmera, que vai virar um corte. Faço questão de fazer um corte disso. Então, cada um tem... agora até Travou, me perdi. Né? Olhou pra câmera já Depois a gente volta. Vamos lá. Volta. Não, vamos lá, peraí. Deixa eu pensar. Agora que tem que fazer, tem que cortar essa parte, então. Não, a gente só põe o corte. O resto deixa lá. O sono, ele não precisa ser... agora eu esqueci. Você não precisa ter uma começa disciplina. aí, eu vou. Não, você no sono, assim, você tem o seu fuso horário, você tem o seu jeito de funcionar. Você não precisa se colocar, preciso dormir em tal horário. Se você não dorme em tal horário, você vai dormir no horário que você vai se sentir melhor, porque o dia seguinte você vai render mais. Isso. O sono, ele não funciona por uma regra, não é igual para todo mundo. Então, você tem que saber o horário que você funciona. Você é noturno, você é diurno. Quero dormir, meu corpo, às 11 horas, ele pede para dormir. Então, você vai dormir às 11. Eu fico acordada às 3, depois eu durmo às minhas 8 horas. Você vai dormir às 3, faça a sua rotina a partir disso e durma esse horário. Não tem essa. Então, você tem que ter as suas 7, 8 horas de sono, tem que descansar, mas no seu horário. Não seguir um padrão que todo mundo fala. Durma às 8 e acorda. Não. Então, siga o seu. Você vai ver que vai funcionar, o teu organismo vai voltar a funcionar, tudo vai fluir. É isso aí. Obrigado, Bianca. Você tem mais alguma coisa que você queira colocar? Mais alguma informação? Eu acho que a gente falou bem já de tudo. Bom, se você lembrar de outras coisas, você me fala, a gente marca um outro podcast. Com certeza. E inclusive a gente vai fazer com otorrinolaringologia. Pô, mas você tem nome difícil, cara. Pô, mas não... Otorrino. As coisas que... Vamos trazer a medicina do sono pra cá. Pô, faz, né? Pra quem tem problema de concentração, é uma tortura isso. E aí a gente fala de outras coisas. Sim. A gente foca mais essa parte de sono, né? De dormir bem, que eu sei que é muito difícil. Vamos fazer um podcast só de sono. Perfeito. Eu acho que aí vai ser legal. Isso influencia, eu falo. O sono, ele comanda o nosso dia. Dormir mal, teu dia é ruim. Então, tem que cuidar. E muitas vezes... Dormir mal, o dia é ruim. O dia é ruim. Fechou, muitas vezes é morfológico e muitas vezes é psicológico. Então, você tem que entender de onde vem. O segredo é você entender a causa daquilo, do problema. Peça ajuda. Exato. Peça ajuda porque tem pessoas que sabem muito mais que você, já passaram por isso, têm experiência e você não vai resolver sozinho. Exato. Então, peça ajuda. Nem o profissional sozinho, aquilo que a gente fala. Nós tratamos multidisciplinarmente. Então, eu atendo junto com outros profissionais, vários outros. Cada um vai atuar numa parte, cada um vai tratar uma parte. É junto, não é um só. Somos seres complexos, precisamos de soluções complexas. Não é como o brasileiro que né, quer sempre dar um jeitinho, achar uma solução simples para um problema complexo. Quero resolver tudo e não resolve nada. Exato. Cada um faça um bem feito e a gente consegue. Isso aí, Bianca. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Galera, link da doutora Bianca vai estar embaixo, em algum lugar ali, no Instagram, YouTube, TikTok. Isso aí. Teu Instagram é doutora DRA. Bianca Curto. Só, sem o ponto. DRA Bianca Curto. Bianca Curto. Vai estar nas descrições. Isso. Tem problema de sono, quer saber mais sobre colágeno, clareamento de dente, parte estética. Tudo. Essa é a pessoa. Porque além de ser competente,
Ela é honesta e está em falta. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Nos vemos na próxima vez. Já até enrolei tudo por causa do monte de nome. Tchau, Obrigada, tchau. Obrigado. até. Tchau, tchau. Não importa a sua idade, peso, cor ou gênero. O que importa é seu sonho. Nossos sonhos. Pois somos todos uma raça. A raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action. We never, ever give up.